Olá, eu sou Juliana Budi, bem-vindo e bem-vinda ao Papo In, mais um episódio desse videocast da Instora Audiovisual, com os temas mais in do mercado. Estamos aqui para bater um papo super agradável, com conversas leves e sinceras sobre o mercado audiovisual e o mundo da comunicação. Hoje, estamos recebendo um convidado super especial. Temos a honra e o prazer de conversar com o Raul Figueiredo, ator, cantor, músico, roteirista, produtor, professor e olha que interessante, palhaço. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Ju. Obrigado pelo convite. Vou estar aqui com você para falar um pouquinho do que eu venho aprontando por aí. A gente que agradece. Bom, antes de começarmos o nosso Papo In de hoje, eu vou contar para você um pouco mais sobre o Raul. O contato do Raul com o mundo das artes teve início através da música. Ele começou a aprender violão aos 7 anos de idade e já na adolescência passou a se apresentar em pequenas festas, creches e até em igrejas. Quando ele terminou o ensino médio, prestou vestibular para o curso de, veja que detalhe curioso, matemática computacional na Unicamp, porque alguns parentes disseram que essa profissão dava muito dinheiro na época. Na universidade, ele entrou para o coral cênico que fazia intervenções em espaços públicos, praças, festas e feiras, e não deu outra. O Raul acabou se apaixonando pela atividade, tanto que resolveu trancar a matrícula em matemática computacional e prestar vestibular para artes cênicas, curso recém-aberto na Unicamp. Depois de formado, veio para São Paulo, onde assistiu a uma propaganda do Doutores da Alegria. E ele ficou tão impressionado que acabou comentando com um colega que, coincidentemente, fazia parte do grupo. Esse colega deu um toque para o Raul contando que havia uma vaga aberta de palhaço masculino no Doutores. O Raul fez o teste e bingo! Tá no elenco do Doutores da Alegria desde 1995. Para começar, eu queria saber se a sua bio tá correta, se tem alguma coisa a mais ou a menos. Nossa, obrigado aí. É bastante coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. São 35 anos aí de artista na veia. Eu não imaginava tudo que seria possível fazer a partir do contato com a arte, né? Mas é isso, eu com 6 anos de idade tinha uma babá que era pianista, que era minha tia. E aí a música entrou na minha vida, e aí veio o violão, e veio a música, e o canto coral, e essa chama que, né? Aquela chama que toca a gente, que afeta e que aquece o coração. E eu falei, eu quero trabalhar com isso, assim. Eu sempre gostei de cuidar de gente, eu sou o irmão mais velho. Sim. Né? Eu sou o primo mais velho do lado da família, então eu sempre cuidei dos meus primos, eu gostava de contar histórias, de tocar, de ensinar. Eu ia pra lousa, lá em casa no quintal tinha uma lousa, então eu ensinava matemática pros meus irmãos. Então eu sempre fui meio professor, fui meio palhaço, eu cuidava, era babá dos meus irmãos mais novos. Eu acho que isso foi entrando. Foi crescendo e nascendo dentro de você. Mas aí a matemática computacional é que me impressionou quando eu li sua bio aqui. Como é que você entrou nisso, né? Por que você escolheu isso? E como foi essa mudança tão radical para artes cênicas? Foi bem maluco, porque eu tenho um tio, meu tio Antônio Aldelino, que é aposentado do Banco do Brasil hoje em dia. E o tio Antônio falou, olha, computação é a profissão do futuro. E eu sou aquele tipo de aluno 7,5, que tirava 7,5 em matemática, história, geografia, biologia. Nunca fui de ficar de nota vermelha. Eu era bom em todas as disciplinas, não era ótimo, mas era bom. Mas você gostava de matemática? Gostava de matemática. Eu sempre fui bom, hoje em dia eu fui produtor, eu trabalho com finanças, eu fui bancário 8 anos. Então assim, nunca estourei, não fiquei no cheque especial, nunca tive esse problema, assim, sempre soube guardar meu dinheiro. Sim. Né? Eu tive uma formação de, guarda um pouquinho, né? Não gasta tudo. E aí quando veio computação é a profissão do futuro, eu falei, tá, eu vou prestar computação. Certo. Aí prestei computação na Unicamp, na PUC e no Mackenzie. Entrei nas 3. Só que 2 eram particulares e uma era pública. Falei, vamos para a Unicamp. Só que eu não entrei em computação na Unicamp. Entrei em estatística, que era a minha terceira opção, só que em segundo lugar. E aí, caraca, em segundo lugar? Segundo lugar. Aí na segunda chamada eu passei para matemática computacional, que era a minha segunda opção. Mas era bem focado. Primeiro e segundo ano, muito em exatas. Eu ia bem, mas eu era aluno que era bom, não era ótimo. Aí quando eu tomei pau, que a gente fala, né? Tomei pau em cálculo 1, em algumas disciplinas. Sei lá, de 8 eu passei 5, fiquei em 3. Eu nunca tinha sido reprovado. Aquilo foi um baque, assim, na minha autoestima. Falei, caraca.
Aí fiz de novo. Aí das 8 tinha matéria que ficou, eu tive que refazer e comecei a ficar com disciplina pendurada porque tinha pré-requisito. Aí eu tomei pau em cálculo 1 de novo. Falei, caraca, que raiva, né? De 1,5 foi para 4,5, mas ainda não era o 5, que era... Aí no terceiro semestre eu passei em cálculo 1. E aí nisso eu tive contato com o curso de artes cênicas da Unicamp. Eu já cantava no coral da Unicamp e eu já vi o coral cênico, que era o Latex, cantando, e eles performavam com roupas, figurinos. Eu achava o máximo, eles entravam vestidos, fantasiados e faziam uma grande encenação. E eu falei, é esse tipo de coral que eu gosto. Não aquele que canta paradinho, né, tudo paradinho, sem performar. Sim. Eu tinha um lado meu que queria ir pra cena. E eu falei, vou trancar o curso. E eu descobri que estava tendo um curso de extensão universitária. Então, alunos de outras áreas poderiam fazer o curso de teatro. E eu fui fazer esse curso, passei no teste, fiz a formação. Eram 3 peças curtas, de 20 minutos. Já trabalhava com a comédia dell'arte, a primeira, outro teatro do absurdo, era um texto do Ionesco. E uma farsa que remetia à comédia dell'arte também. Era teatro, um de máscara japonesa que remetia ao teatro japonês. Aí eu fazia um velho numa, fazia o arlequino cômico na outra, e na terceira peça do Teatro Absurdo eu fazia um centauro que aparecia no final da peça, junto com outro ator, assim. E eu tava nas 3. E acabou a montagem, o diretor falou, e aí, já fez inscrição pro vestibular? Eu falei, como assim? Não, você já entrou na faculdade de artes cênicas, é só você não zerar no vestibular. Como eu sabia que eu era bom em todas as disciplinas, não era ótimo, mas era bom. Sim. Falei, será que vai dar certo sem prestar vestibular direito, né? Sem estudar para vestibular? E deu certo. Assim, eu prestei, passei, tive meus 5, 6, 7 nas disciplinas. Passei, aí segundo lugar em artes cênicas também, passei super bem, porque eu tinha notão. Crânio, né, E era gente? apto e não apto. Eu não sei se crânio, mas acho que eu sou esforçado. Caramba! Né? E aí veio artes cênicas, aí veio que foi um montante, assim, na minha vida, né? Foi acumulando tudo que eu gostava de fazer. Cantar, dançar, atuar, e aos poucos eu fui entendendo como é que era esse universo, né? De atuar, entender um roteiro, produzir textos. Então na faculdade a gente tinha alguns esquetes que a gente tinha que criar. Na faculdade eu tive contato com o circo, aí comecei a fazer chicote, pirofagia, malabares, acrobacia, monociclo, a perna de pau, né? Foi aí que você começou a ter esse contato Com o circo e com o palhaço, e com as máscaras. E aí eu tive um curso de palhaço aí. E eu fiquei fascinado, porque o palhaço é um arquétipo que transgride, que afeta, que provoca, que é afetivo, que é amoroso, que é reflexivo, né? Ele é um ser inquieto, como eu. Sim. Né? Eu sou hiperativo. E como que surgiu, então, o palhaço Dr. Zapata Lambada em sua vida? Eu tinha acabado de voltar do Nordeste, 89, 90, e Beto Barbosa estava lançando a lambada. Ah, que demais! Então a lambada era o ritmo do momento. E eu tinha aprendido a dançar lambada lá em Canoa Quebrada, que era uma aldeiazinha que não tinha rua da Broadway ainda. Era só casebres de turistas que iam ficando por lá, estrangeiros. E eu conhecia a lambada dançando na bateria, porque não tinha energia elétrica. Eles botavam um rádiozinho na bateria. E eu aprendi a dançar e eu achava que eu sabia dançar lambada. Só que eu descobri que eu não sabia. Quando eu fui fazer o exercício, a professora no curso de palhaço, mostra alguma coisa que você sabe fazer. Eu falei, eu sei dançar lambada. E ninguém sabe, porque ninguém conhecia ainda esse ritmo. E eu fui testar, dançar. E eu devo ter dançado muito mal, porque começaram a rir muito na minha cara e eu fiquei muito constrangido, eu fiquei sem graça. A hora que eu fiquei sem graça, que todo mundo riu na minha cara, a professora assim, ei, lambadinha, você não é de nada. E aí ela me batizou de lambadinha, porque não era uma lambada, era uma lambadinha. Né? Então lambada veio por aí. Entrei pros Doutores da Alegria como doutor lambada. Né? Então, quando veio a seleção, o teste para doutores, eu já tinha o lambada, que era o lambadinha, que era um espoleta, um moleque meio arisco, provocador. E aí, o doutores, a gente tem um programa de formação de palhaços. Certo. Né? Então, toda semana a gente vai para o hospital 2 vezes por semana, 6 horas por dia, ou segunda ou quarta, ou terça e quinta, e sexta é um espaço de treinamento. E a gente tinha, às vezes, professores de fora que vinham trabalhar com a gente. E a gente, num desses cursos de imersão, o professor ficava 2 semanas com a gente. Às vezes a gente ia para um sítio ou ia para um lugar, para o Sesc, por exemplo. E veio o André Riossacé, que era um palhaço francês, de um grupo chamado Les Nouveaux Annés. E aí ele trouxe um músico junto com ele, e ele tinha um exercício
de descobrir um pouco o caráter do palhaço e a personalidade dele, que ele ficava estalando o dedo e falava uma letra do alfabeto. E você tinha que associar uma palavra. Então, A, abelha. B, boneca. C, cavalo. Né? E aí ele ia fazendo... E eu comecei a falar A, abelha, batata, zapata, sapato, ata, ato, zapata, sapato. Começou a vir muito ata na minha boca. Ele falou assim, Zapata. Aí eu falei, nossa, Doutor Zapata. Né? Era um nome meio espanhol. Eu sou descendente Forte, de espanhol, né? sou Martins. Né? Forte. E aí eu falei, Doutor Zapata Lambada. Eu falei, nossa, nome com sobrenome agora. Porque médico, né, tem que ter nome e sobrenome. Tem que ter nome e sobrenome. Então eu sou Doutor Lambada, né? Lambada. Zapata Lambada. Adorei esse Então nome. eu fiquei com Zapata por parte de pai, porque era o André, e Lambada por parte de mãe, que era a Beth Lopes, que foi minha primeira professora. Amei. Então aí surgiu o Zapata Lambada. O Zapata é mais sóbrio, mais sério, mais ligado à figura de autoridade que você tem no Jogo do Palhaço. Né? E o outro, o Lambada, é mais tosco, mais bobão, mais... Seria se pensar no Didi e no Dedé, na dupla dos Trapalhões? Sim. O Didi é o tosco, bagunceiro, e o Dedé era o da autoridade, né? Então eu tenho esses dois lados em mim. Às vezes vem o Zapata, às vezes vem o Lambada. Um pouco mais que se acha e o outro que não é nada e só se diverte. Nossa, é incrível ver essa construção. Né? É muito legal. E qual que é o espaço hoje que o Doutores da Alegria tem na sua vida, tanto na sua rotina, também na sua parte de ator? Eu acho que você consegue extravasar bastante, né? E trabalhar muito tudo aquilo que você foi construindo desde cedo, desde criança, da arte em você, né? O palhaço, a gente fala que é esse lado curioso da gente, que a criança tem. É aquele cara que olha, que investiga, que vê além do que está visível, né? O palhaço, ele atravessa, né? Ele desconhece e ele procura, ele fuça, ele tateia, ele desbrava, né? Ele levanta coisas que as pessoas não têm coragem de levantar ou falar, e às vezes por pura ingenuidade, né? Ele é um ingênuo e aí ele toma muita porrada por conta disso. Mas ele é o cara que pergunta e se diverte com as perguntas. Isso muito eu trouxe para minha vida, para o meu dia a dia. Nossa, como professor, que legal. né? Isso é algo que sempre me fomenta. O que eu posso fazer? Provocar naquele aluno, naquele estudante, naquela estudante, para que eles possam sentir a curiosidade em querer aprender e tirar a bunda da cadeira, né? Que a gente hoje em dia está muito sentado. O palhaço é esse cara que provoca te tirar do lugar. Ele tem uma licença para isso, né? Total. Para ser curioso, para não saber, E é aprender. permissão, né? É pedir permissão. E o Doutores faz isso. Eu posso entrar no seu quarto? Eu não saio invadindo. Sim. Ele é um palhaço que ele pede permissão. A partir do momento que você me dá a permissão de estabelecer um jogo com você, aí, minha filha, quem mandou? Agora aguenta. Porque eu vou ser esse provocador, que eu vou tentar questionar e te tirar do lugar. Então, isso pro Raul, isso me move a vida inteira. Imagina. Assim, essa experiência de 11 anos no hospital que eu tive, de 99 até 2006, 2007, isso construiu um pouco da minha identidade como ser humano. A partir daí, o Doutores formou a escola de palhaços. A gente tem uma escola desde 2006. E eu sou um dos artistas fundadores da escola. E a gente começou a criar uma metodologia e um sistema. Né? A gente tem 2 sistemas. O sistema de práticas artísticas e o sistema lúdico de saúde, que é um trocadilho com o SUS, né? Em vez de sistema único, é um sistema lúdico. Para trabalhar a ludicidade na formação do palhaço. E isso me levou para a escola, né? Eu fui dar aula no Colégio Equipe, pelo Doutores da Alegria, trabalhando com jovens de ensino médio, com projetos sociais voltados com a cultura, teatro, né? Em salas de espera, de atendimento. Isso me levou para o Colégio Santa Cruz, porque o mesmo orientador do Equipe foi para o Santa. Então hoje eu trabalho com teatro, trabalho com expressão corporal, trabalho com a linguagem do circo também, com consciência corporal do movimento. O Doutores me levou para a EMESP Tom Jobim, onde hoje em dia eu trabalho também com músicos que vão para o hospital, projeto Hospitais Musicais, levando a arte dentro do hospital como uma ferramenta de acesso a pessoas que não têm acesso à cultura. Isso faz parte da missão dos Doutores, que é minha missão também. Né? Eu, quando ia em creche, quando era criança, eu ia porque eu gostava. E tinham crianças que nunca tinham visto um violão, nunca tinham ouvido música, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à arte. E eu acho que eu, como cidadão, como artista, se eu tenho possibilidade de fazer isso, eu faço, né? Se eu consigo tirar um dinheirinho para poder investir e transformar isso em algo que eu acredito, de forma palatável, que provoque, questione, foi Doutores que me deu essa sustância, né? E essa consciência política de artista que a gente tem que ter nesse trabalho de não reproduzir práticas, mas de repensar práticas
para disseminar a cultura no Sim. nosso país. A gente quer colocar a cultura, além da educação e da saúde, na cesta básica do brasileiro. Sim. Eu imagino que você veja a transformação assim na hora, né? Das pessoas. Mas eu também imagino que não, você tenha que ter um preparo emocional muito, muito intenso. Eu imagino que vocês devam ter isso na escola, né? Mas como foi isso para você? Como foi estar no campo ali no no hospital pela primeira vez? Porque eu imagino que você veja essa transformação, mas também deve ser algo muito difícil de você conseguir lidar, né? Você deve ver situações que te assustam, te angustiam. Como é isso para você hoje e como já foi no começo? É um grande aprendizado, assim. Eu vim sabendo depois, né? Eu nasci numa sexta-feira 12, fui batizado num sábado 13. No dia que eu nasci, teve eclipse solar. Ficou escuro no meio do dia, entrou uma lua na frente do sol, e eu nasci no breu. E, né, antigamente, N medos. E eu nasci enforcado. Eu nasci com 3 voltas de cordão umbilical no pescoço, e aí no parto teve uma dificuldade, tanto que eu fui batizado um dia depois na capela do hospital, porque vai que o moleque não vinga, morre, e pelo menos tá batizado, vai pro céu. Eram as crenças da família católica, religiosa que eu tenho. E fui batizado com o nome dos meus 2 avós, para homenagear os dois, que se morrer, batizou, já homenageou os 2. Então eu sou Raul Antônio, né? E aí a questão da devoção para Santo Antônio, com Sim. todas as suas crenças e crendices. Então, nesse sentido, assim, eu vejo que o estar no hospital, eu fiquei internado muito tempo, eu não ganhava peso, então eu tinha que pegar sonda. Então o hospital era um lugar para mim que, enquanto memória, o cheiro era ruim. Quando eu entrei no hospital, eu falei, será que eu vou dar conta? Só que aí tem uma coisa chamada máscara, né? Os médicos usam máscara, o palhaço usa máscara. Né? Tem uma palhaça amiga nossa, Soraya Said, né? Que ela sempre cita essa frase de que o nariz do palhaço é a menor máscara, né? É a que menos esconde a gente. É a que mais nos revela também. Ela é uma máscara que revela, né? Porque quando você põe essa máscara, você se permite ser o que você é. Suas fraquezas, suas vulnerabilidades, seus insucessos. Um palhaço, ele é esse cara que flerta com isso sem medo de ser infeliz. Então, nesse aspecto, assim, eu sinto que esse aprendizado de ir para o hospital, de trabalhar com erro, e o hospital é um lugar de acerto, né? Eu, como palhaço, eu podia errar dentro do hospital, que eu não ia ser punido. O médico não pode errar. Né? Então, para mim, no primeiro momento, eu achei que fosse ser muito pior do que foi. Mas estar com o lambada, estar com a máscara, isso me trazia uma segurança, porque eu sabia o que eu tinha que fazer lá dentro. Né? A gente sempre tem 3 linhas que eu brinco para poder improvisar. É o que, quem, onde. A Viola Spolin fala muito sobre isso. Quem eu sou. O que eu tenho que fazer dependendo de onde eu estou. Eu estou no hospital. Quem eu sou? Um palhaço besterologista. O que eu tenho para fazer lá? Procedimentos besterológicos. Ai, que demais. Então, né, mexer na veia cômica, mexer, de repente, num coração com sopro, né, que tá palpitante. Eu posso desentupir uma veia, de repente, cômica, né? A veia cômica pode estar entupida, uma dor de cotovelo que está fora do lugar, um estrabismo muscular. Eu posso fazer um teste de psicoterapia, ver se a pessoa está piscando bem ou não. Então, são algumas bobagens que você vai fazendo, né? E isso, por fora, as pessoas vão quebrando e fazendo. Agora, quando eu vi alguma coisa que me impactava, a primeira vez que eu vi uma enfermeira numa UTI, no Hospital do Câncer, lá em Campinas, no Boldrini, lavando uma criança, um adolescente recém-falecido, né? Tinha acabado de fazer a passagem dele e estava lavando um corpo sem vida. E eu vi aquele braço sendo jogado para lá, assim, parecia um homem de borracha, né? E eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, ele acabou de morrer. Então são imagens que vêm... fica, né? Que fica. Quando eu fui num quarto que tinha uma criança que estava com uma hemorragia incontrolável, a mãe lá, 3 enfermeiras, a cama, né, branca, com bacias pegando o sangue que escorria do lençol e pingava aquele cheiro de sangue no quarto, eu não esqueço essa imagem, né? É uma imagem que está na minha cabeça. Quando eu fui no velório de uma paciente minha que sofria, ela tinha fibrose, e ela tinha 16 anos, o sonho dela era ser jornalista, ela tinha um livro pronto já, que ela ficou anos no hospital. O cachorrinho dela era o tubo de oxigênio que ela carregava. Nossa. Né? Ela foi para Porto Alegre para ter o transplante de pulmão, que era a única coisa que podia salvá-la. E ela morreu sendo a primeira na lista.
Faltava uma pessoa para ela poder. E eu fiquei sabendo pelo William Bonner no Jornal Nacional. Nó. Né? Então, eu tô assistindo o Jornal Nacional, ela tinha feito um apelo no Fantástico. Gente, por favor, doem órgãos, doem órgãos, doem órgãos. E aí você tá no Jornal Nacional assistindo. Ele fala, ontem na matéria, eu não vou citar o nome dela, mas eu lembro, né? Ela fez esse apelo. E aí ele termina, me arrepia. Hoje perdemos mais uma vítima na fila de espera no banco de transplante. Isso foi na segunda-feira, eu trabalhava segunda e quarta nesse hospital. Na quarta eu fui no hospital, as enfermeiras falaram assim, olha, essa paciente nossa, adolescente, está sendo velada ali no hospital do Araçá, em frente. E aí eu, vivi 2 anos e meio com a família dela, todo mundo não conhecia o Raul, mas conhecia o Lambada. E eu falei, vou me despedir dela, porque foi uma pessoa que impactou muito a minha vida. Ver a força de vontade desse ser humano, de querer se formar e acreditar na potência da vida. A gente vê tanto adolescente que tem tudo e joga fora. Tanta gente com saúde reclamando, né? E com a saúde mental afetada por conta da pandemia. E essa menina tinha uma saúde mental incrível. Ela não tinha saúde física. Os irmãos, a avó, a mãe, todo mundo dando suporte para essa menina. E aí quando acabou o trabalho, eu fui no velório. De cara limpa, que a gente fala, né? Fui de Raul, fui de pessoa física, não jurídica. E aí eu fiquei no pé do caixão, ela tava lá, e eu fui rezar. Eu sou religioso, tenho fé. Falei, vim aqui te ver, vim me despedir de você, acompanhei sua luta, mas tudo aqui na cabeça, né? Sim. Falando pra ela, me emocionei. Aí nisso eu vi que a mãe dela veio vindo na minha direção. Falei, ai caramba, é a mãe dela. Eu respirei assim, aí ficou o caixão, eu de um lado, ela do outro, a gente ficou em diagonal assim. Ela olhou pra mim e falou assim, Lambada? Aí eu falei, sou eu. Eu falei, como é que você me reconheceu? Seus olhos. Esse olhar do Lambada a gente nunca esquece. Porque é isso, a bola do nariz, né, tá aqui. E elas são suporte pro nosso olho. Então quando você olha pra cara do palhaço, você vê o nariz. Só que boiando em cima dele, tem 2 olhos. E como Kazuo Ono fala, os olhos são as janelas da alma. Então, quando você vê alguém de olho aberto, você invade essa pessoa, né? Oi, microfone. Você permite. E se você fecha o olho, você não permite que a pessoa te invada ou te atravesse. E o palhaço é esse cara que olha, igual a criança. A criança, ela fica assim, você. Fixa, né? A gente até fica incomodado. Você fala, quanto tempo sustenta um olhar para esse alguém? Né? E tem olhares que te desnudam. Sim. Tem olhares que te acolhem. Sim. Tem olhares que te desprezam. Né? E o palhaço, esse cara que quer te acolher. O palhaço, ele quer ser aceito, ele quer ser acolhido. Então, assim, eu tive experiências incríveis. Transformadoras, né? Transformadoras. Não tem como sair igual. A primeira criança que eu atendi que morreu, chamava Raul. Não. Era um garoto de olhos claros, parecia o anjinho do Gibi da Mônica. E ele devia estar na época com 6, 7 meses de idade. Ele tinha feito já 3 cirurgias no coração. E em sucessos ele faleceu, que era mais ou menos a idade do meu filho. Ele faleceu em fevereiro, março de 96. Então, assim, pra mim, perder essa primeira criança com o meu nome, com a idade aproximada do meu filho, veio uma questão, será que eu tô no lugar certo? Ou será que é pra eu continuar nesse lugar, assim? Mas foi um momento onde eu falei, será que eu tenho fôlego pra essa missão? E, bom, tô há 27 anos, né? Então, acho que foi uma ferramenta. E quando meu pai teve câncer em 99, eu estava trabalhando no Hospital do Câncer lá no Boldrini, em Campinas, e eu lembro que eu falei, eu não posso tá acompanhando meu pai em Barretos, porque era longe, eu tinha um filho para criar, não tinha como ficar levando meu pai. Minha mãe e meus primos deram esse suporte pra gente. E aí eu falei, eu vou fazer para as pessoas que estão hospitalizadas o que alguém vai estar fazendo pelo meu pai, essa transposição. Cara, e é muito bonito isso. Quem tá lá em cima veja isso e ajude. E meu pai teve uma sobrevida de 21 anos, né? Ele foi ter metástase depois de 21 anos. E não 10 como o médico tinha previsto. Então, acho que a vida retribui pra gente de alguma forma o que a gente faz. Sem dúvida alguma. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. É incrível, é muito bonito de ver. Vamos falar um pouquinho porque assim, o Doutores é apenas uma parte do universo artístico que você construiu, né? Tem muito mais coisa. Fala um pouquinho do músico, do compositor, do professor. Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, eu me formei ator e aí eu vim pra morar em São Paulo. Assim, eu queria fazer teatro, novela, tudo que fosse possível fazer.
E o ator entrou, a artes cênicas, porque eu queria ser um cantor que tivesse uma presença cênica um pouco maior. Que legal. E aí nesse trabalho foi surgindo, assim. Eu vim fazer a primeira peça de teatro que eu fiz em São Paulo, no Shakespeare, foi sucesso, foi crítica. Produtores de elenco viram, então assim, de cara me chamaram para fazer, né, uma novela no SBT, um longa-metragem com Carlão Reichenbach no cinema, já com Carolina Ferraz, a Andréa Richa, que era muda da novela Pantanal, naquela época tinha Pantanal, né, em 92, a primeira versão. E aí a minha irmã no filme era a muda da novela Pantanal, que não falava. E eu estreiei com essas estrelas, assim, Jorge Fernando fazia parte do filme, a Flor, que era a jurada do Silvio Santos na época. Então eu tinha um elenco com algumas figuras, assim, eu falei, nossa, eu com 22 sentado do lado da Carolina Ferraz, as estrelas no carro, voltando para São Paulo, assim. Então foi um momento de carreira, eu falei, poxa, que bacana, tô nesse lugar. E o teatro foi me chamando mais do que a TV e o cinema, né? Então eu comecei a fazer musicais, fui fazer o Mágico de Oz, aí fui capa da Vejinha, né, Veja São Paulo, com o Espantalho, a Mari, Elizabeth, que agora virou uma grande, né, roteirista também, a Bianca Tadini, o André foi para a Rede Globo, o Ivan tá no SBT fazendo Poliana, o pessoal fazendo novela, fazendo TV. A TV nunca foi um veio para mim, eu fiz muita publicidade, né, fiz campanha publicitária para algumas empresas, 14 anos, mas eu pegava essa grana como matemático, e guardava. E fui guardando uma grana. E aí, a 2012, 2014, eu montei uma companhia de teatro, que é a Companhia Luar ao Avesso. Luar ao Avesso. Raul, ao contrário. Né? Luar, eu tenho um Luar no meu nome, ao contrário. Que legal. E aí, eu montei uma companhia de teatro. E eu comecei a trabalhar com projetos de teatro-escola, com subvenção do governo. E aí eu sempre procurava trabalhar com temas que fossem pertinentes para se discutir nas escolas, né? Bullying, automedicação, gravidez adolescente. Alguns temas que a gente vê que eram muito pertinentes. Sempre levando o palhaço, o humor e a música como ferramenta. Então aí eu comecei a ser roteirista, comecei a escrever, comecei a dirigir. Eu dirigia uns espetáculos, escrevia, compunha, né? Retomei minha carreira de compositor, começar a pegar músicas, escrever para os espetáculos, paródia, que eu adoro fazer paródia. O Blambada é um parodista, né? Eu adoro brincar com isso. Então foi um universo muito, muito vasto, assim, de várias companhias, 3, 4 anos numa companhia, montando clássicos. Eu sempre gostei. E de um tempo para cá eu comecei a dirigir mais na escola, né? Nas companhias de teatro, dirigir espetáculos, dirigir shows, dirigir eventos, dirigir formatura. Então, assim, acho que na minha época se falava, né? Ah, aquela pessoa é um homem de teatro. Porque escreve, dirige, produz, vende. Faz um tudo, né? Faz um tudo. Eu desenho figurino, desenho cenário. Eu gosto, assim, eu acho que essa hiperatividade e essa criatividade, eu não consigo ficar parado, né? O artista tá sempre pronto, né? E sabe de muita coisa, né? Eu acho tão incrível isso na arte. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Pode tomar um pouquinho de água aí, que a gente tá num papo. E vai que vai fluindo. Fora que a gente já quase gravou um programa aqui antes, né? Pois é. Você costuma acompanhar podcast, videocast? Então, isso é uma coisa que tá entrando na minha vida agora. Assim, uma porque o Doutores, o ano passado, começou a fazer podcast, né? A gente gravou a primeira temporada do podcast O Palhaço Que É. E agora a gente tá na segunda temporada, gravamos mais 6 podcasts. E aí, para gravar os podcasts, foi que eu comecei a ouvir podcasts que me davam como referência. Podcasts que falavam de arte, podcasts que falavam sobre educação, Sim. podcasts ligados à área de cultura, de música. E aí eu ouvia, mas assim, não era um podcast específico. Alguém falava, você tem alguma dica de um podcast? Tem. Aí eu ouvia um programa para ver como é que abria, como é que fechava, mais pensando na parte estética do que na parte conteudista, né? Se era interessante, como muitos são, eu ouvi o programa inteiro. Você acaba às vezes absorvendo aquele conteúdo, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, né? E alguns sobre política que você acaba ouvindo. Sim. Mas perguntar nome eu sou péssimo. Eu não saberia te dizer. Mas foi essa pesquisa, assim, mais percebi que eu sou um homem visual. Então, eu me interesso mais por um videocast do que por um podcast. Né? O podcast já cheguei a ouvir, por exemplo, tô no carro, aí tem que ser podcast. Porque se eu vou bater o carro. Não dá. Né? Mas se eu tô parado, por exemplo, em casa, se eu tenho a possibilidade do videocast ou do podcast, é o que você falou, eu tô cozinhando, eu vou ter que ser um podcast, senão eu não vou queimar comida. Exatamente. Né? Mas eu sou visual, me interessa mais porque eu vejo quem tá falando, né? Como a pessoa se move. Pra mim, é muito mais atrativo o videocast quando eu tenho tempo. Quando eu tô sem tempo, assim, pra ver. Aí vai o podcast.
E aproveitando esse gancho, qual que é a sua visão sobre o futuro da comunicação? Como se adaptar aos novos meios que a gente chama de plataformas hoje? Eu acho que a gente está já virando, né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera, porque tem um celular que tem um gravador. Então eu vejo muitos jovens, né, os TikTokers da vida, por exemplo, criando conteúdo, às vezes boçal, que não vale para nada, e às vezes com inquietações típicas da adolescência, né, do adolescente. Eu acho que é irreversível isso, e eu acho que o grande cuidado que essas plataformas vão ter que ter é de ter um curador, que de repente vai ser difícil, mas como você dá credibilidade para esse material jornalístico que acaba virando, muitas vezes, né? Eu acho que essa possibilidade de você acessar culturas de fora, essa globalização que a gente tem, né? Que você coloca a legenda, você consegue traduzir e tudo mais. Essa universalidade dessas linguagens que tem de acesso, eu vejo como um grande triunfo para se divulgar, para se falar. O grande receio que eu tenho é com essa disseminação, por exemplo, de fake news ou de histórias mal contadas. Que às vezes as pessoas acham que estão descobrindo a pólvora. Não sabem que ela já foi descoberta há muito tempo. Falta às vezes uma pesquisa, falta às vezes um aprofundamento e fica muito horizontal sem verticalizar. Né? Então a gente fala de uma forma geral, você apresenta um assunto, apresenta um conceito, mas você não discute. Aí quando você tem vários programas que tem uma coisa mais estruturada, né? Aí você fala, pô, isso daqui vale a pena. Isso é. Né? Mas como que esses novos meios, essas plataformas impactam nas artes cênicas para você? Como pesquisa. Eu vejo como pesquisa, assim, esses materiais todos, essas plataformas. Porque eu acho que o teatro, a arte cênica, eu preciso da plateia. E tem que ser ao vivo e a cores. Eu vejo que na pandemia, Doutores tentou flertar, né, com espetáculos digitais, virtuais, remotos, com todos os nomes possíveis. A gente tentou dar aula de teatro, de palhaçaria, pela câmera. E não tem como, assim, é difícil você dimensionar o que está chegando do lado de lá e o entorno da pessoa. Porque muitas vezes eu tô aqui com você, só que a mãe dela tá cozinhando ali, outra tá lá, aí a pessoa só tá aqui com a câmera assim e não tá nem aí o que você tá falando. É verdade. Né? Então eu não consigo saber o quanto eu tô acessando. Você precisa dessa devolução, né? O ator em cena, com a sua plateia, teatro é isso. Teatro é ao vivo, para mim. Saiu disso é outra coisa. Aí é uma descoberta. Assim, eu já vi espetáculo filmado que é legalzinho. Mas assim, eu na pandemia, eu não conseguia assistir espetáculos. Assim, eu via 5, 10 minutos, juro. Assim, me dava uma preguiça, porque não chegava. Não chegava. Não te acessa, né? Assim, é diferente de você fazer novela e fazer teatro. Fazer cinema e fazer teatro. Total. Né? São linguagens completamente. Você tem que saber trabalhar com a câmera. É verdade. Né? Eu, quando fiz a escola do Wolff, que eu fui estudar um método de interpretação para câmera, porque eu queria entender o que era interpretar para câmera. Quando eu cheguei lá, o Alberto Guzik falou, você vai dar aula aqui também? Eu falei, não, Guzik. Não, o que você está fazendo aqui? Porque eu já era ator, já fazia teatro. Sim. Já tinha feito uma peça com ele, inclusive um texto dele. E ele dava aula de história da arte. Eu falei, eu vim estudar para câmera. Assim, eu sei trabalhar com câmera por conta de publicidade, mas na faculdade de artes cênicas, eu não tive aula de como trabalhar com a câmera. Sim. Hoje eu sabia falar. Acho que hoje eu sei melhor ainda, porque você vai trabalhando e tudo mais. E é uma estética, né? É uma técnica. Câmera é diferente de palco. Totalmente diferente. Cinema é mais parecido, mas ainda assim é uma outra linguagem. É outra linguagem. Então, outro ritmo, inclusive, né? Eu sinto que é uma plataforma interessante como divulgação. Eu vou divulgar um trabalho, né? Você faz um teaser do espetáculo. Sim. Fundamental, porque é um acesso, mas como produto de espetáculo, eu acho que tem que ter muito estudo para fazer aí. Aí teria que ser o audiovisual mesmo, assim, é uma minissérie. Aí pensar em termos de cinema. Produzir um conteúdo bem estruturado mesmo para essas plataformas. É cadeira. É mesmo. Cheiro. É igual ler livro, pra mim tem que ser no papel. Eu não consigo ficar lendo. No digital, né? Nossa, não fui criado assim. Para terminar, eu gostaria que você comentasse uma frase genial que a gente viu no seu material de apresentação, que é: se todos fossem iguais a você, seríamos todos gêmeos. Essa frase é do Lambada, do Zapata.
E a gente fala tanto em diversidade, né? E somos indivíduos, cada um com as suas particularidades. Eu sou de uma família de 3 irmãos. E cada um saiu de um jeito diferente em todos os sentidos. Um mais alto, um mais magro, um mais gordo, um menor, um maior. Um segue uma linha de pensamento e uma ideologia diferente. Somos completamente diferentes. Saímos do mesmo lugar, né? Da célula de um, da célula do outro. Outras células que se fundiram, enfim. Mas é disso. Imagina se todo mundo fosse igual, pensasse igual. Que chato, não seria? Muito chato. Né? E a gente, às vezes, quer fazer isso. A gente É quer que todo mundo verdade. pense que nem a gente. Se não pensar, o que você faz? O que você faz se a pessoa não pensar que nem você? Né? Conversa. Troca Eu ideia, acho que debate. troca ideia. Conflito é muito rico você ter É conflito verdade. com alguém. O duro é quando chega no confronto. Que o confronto é quando acaba os argumentos, né? E a gente não cede, o outro não cede. E aí você tem que ter uma terceira linha, né? Hoje uma aluna minha, fofa, a Ana Carô, que no começo da faculdade, da escola técnica, ela estava em crise, que ela queria ser musicista e a família queria que ela fosse enfermeira. E ela chorava assim, eu não quero fazer enfermagem, eu quero ser musicista. Eu falava assim, mas uma coisa não exclui a outra. Você pode estudar enfermagem e de noite chega em casa e estuda o saxofone. Não tem que ser uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. Eu falei, eu sou palhaço, sou músico, sou professor. E eu arranjo. Se você tem vontade, se você quer fazer isso, faça as duas coisas, Carol. E ela falou, ai, que bom alívio. te ouvir isso, professor, né? E hoje eu estava lá, ela chegou na escola, já formou ano passado. E eu estava conversando com umas alunas, estavam entregando trabalho atrasado. Ela chegou do meu lado e estava falando de homenagem, formatura, professor, né? Ah, não vai ter paraninfo, que todo professor é importante, medidas diferentes, sei que lá. Ela falou pra mim, né? Meu ego foi lá nas alturas. Ah, mas professor que nem você, não tem. Você toca, você canta, você aconselha a gente. E aí eu lembrei do conselho que eu dei pra ela. E ela tava super feliz, realizada, que ela não largou. E meu pai, quando eu tinha 14 anos, falou uma coisa pra mim. Raul, você tem um dom, meu filho. Eu falei, nossa, o que vem por aí? Você tem um dom de aconselhar as pessoas. Você tem uma escuta muito bacana. E é bom te ouvir. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí meu pai continuou a frase falando. Você devia ser padre. Porque padre aconselha as pessoas. Eu falei, essa parte acho que não vai dar certo. Mas eu trabalho no colégio católico há 15 anos. Ah, né? que Eu toquei na legal. missa e eu sou um cristão. Eu Sim. acredito no amor ao próximo. Eu acredito em promover, né, o afeto, o acolhimento, o amor como uma forma de você agregar mesmo no conflito, puxando a orelha, né? Não tem que só passar a mão na cabeça, eu acho que tem que apertar sim. E eu vou estar sempre discordando se eu não acredito da pessoa, defendendo os pontos de vista que agregam a mim. E se for muito intolerante a pessoa e não acatar, eu falo, ok, segue a tua vida que eu sigo a minha. É não precisamos ficar isso. brigando. É isso. Né? Porque a gente não é igual. Porque se fôssemos todos iguais, seríamos gêmeos. Raul, todo mundo aqui da Store já era seu fã, né? Tô fã também. Prazer demais falar com você. Obrigada por trazer tanto conteúdo rico, tantas histórias interessantes pra gente aqui. Obrigada mesmo. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Ah, sei lá, quem sabe um segundo podcast? Ah, já tá convidado, já tá marcado, a gente já pode deixar, né, gente? Tem o que eu posso falar só das produções de música, histórias. Estão fazendo assim lá do Switcher pra gente. Com música e tudo, trazer um pouco muito legal. Das composições que eu faço, uma coisa que eu tô revendo agora, que me trouxe aqui. E assim a gente termina mais um episódio do Papo In, o programa produzido pela Store Audiovisual com o objetivo de criar um espaço para compartilhar ideias, comentar novas tendências e trocar experiências. Resumindo, o Papo In é um espaço para a gente se informar, se inspirar e principalmente para a gente interagir mais. Obrigada pela companhia, eu espero você no nosso próximo papo. Tchau!